Um ambiente bem iluminado, onde os caixas não fiquem de costas para a rua, com boa visibilidade e controle de acesso. Estes são alguns itens da chamada arquitetura contra o crime. Perfeito. A arquitetura contra o crime é um estudo que visa pegar os estabelecimentos comerciais e procurar identificar aqueles aspectos arquitetônicos que podem inibir a ação do delinquente ou facilitar. As que facilitam, a gente procura eliminar. E as que dificultam a ação do delinquente, a gente procura implementar no estabelecimento comercial. No caso como, por exemplo, um supermercado, uma mercearia, uma drogaria, normalmente o caixa é de costa ou pelo menos encostado na porta que dá acesso à rua. Por que, na sua opinião, esses comércios têm o caixa nesse local? Perfeito. Como o pequeno comércio tem pouco efetivo de pessoas trabalhando, o que ele tenta priorizar? Que o caixa, além de ser o caixa, tenha também a função de vigiar o interior da loja, o que é um erro. Por quê? Ele fica de costa para a entrada. O delinquente, quando chega, tem uma abordagem muito tranquila, porque chega pelas costas e ele não vê. Ao passo que o caixa, voltado para a entrada, para a recepção, ele tem visão de quem entra. É o controle de acesso que ele tem, quem entra e quem sai. Para este consultor de segurança, o comerciante tem que priorizar em seu estabelecimento a cultura do ver e ser visto. Quanto maior esse campo de visão que normalmente é conseguido com portas de vidro, que tem a condição de amplitude de visibilidade externa, é tanto para esse efeito de ver e ser visto, o marginal imaginar. Eu quero cometer uma ação naquele local, eu estou predisposto, estou motivado a cometer aquela ação. Aquele ambiente para ele está mais favorável, ele tem o quê? Ele tem a pergunta que o marginal faz. Eu estou sendo observado? Se eu resolver agir, eu posso ser identificado, eu posso ser observado e identificado para providência futura da Polícia Militar? À medida que acontece essa observação por parte do marginal, esse ambiente, então, se ele oferece condições de maior visibilidade para os clientes, visibilidade para quem passa na rua, automaticamente ele tem dificuldade de agir. Para o marginal, é um local que tem um potencial de segurança maior. Aumenta a sensação de segurança, aumenta a qualidade de um ambiente seguro. É um ambiente que não tem as condições favoráveis para ele agir. Prateleiras altas e produtos na frente do caixa devem ser evitados. Uma prateleira alta, um objeto mais alto, ele vai inibir a sua visão e facilitar a ação do delinquente, porque ele se sente protegido atrás da prateleira. Se você cerca o seu caixa de muitos produtos à sua volta, é possível que a identificação de um marginal seja dificultada, a ação dele seja facilitada, porque no momento em que ele chega próximo ao caixa e vai anunciar um assalto, seja com uma arma de fogo, seja com uma arma branca, uma faca, ou seja mesmo simulando a condição de estar com uma arma, ele tem tantas condições favoráveis para a sua ação, obstacularizando a visão de quem está próximo, muitas pessoas não têm nem como saber o que aconteceu. O assaltante chega, comete o delito e sai sem ser percebido. Preocupada com a segurança de seus funcionários e clientes, esta empresária buscou orientação profissional durante a construção da sua loja. O que acontece? A gente sofreu aí um assalto, né? Tivemos aí, e com isso a gente aprendeu e fizemos essa terceira loja aqui com projeto, assim, visando a segurança, visando a gente estar aqui dentro, podendo ver o que se passa ao redor em todos os lados, né? Seria uma maneira de você estar prevenindo. A orientação para os comerciantes é não deixar os caixas de costas para a rua. Uma maneira mais ideal, porque ao mesmo tempo que ele observa quem entra e sai do estabelecimento, ele também consegue observar as atitudes de quem está dentro do estabelecimento. Então ele tem o quê? Um ganho de visibilidade para um funcionário que está numa posição lateral, observa com facilidade quem entra, quem sai, quem está dentro da loja e quem está na rua, às vezes numa atitude suspeita, dando tempo suficiente dele tomar um procedimento, muitas das vezes acionar a polícia. Outra dica importante é observar o seu estabelecimento como o marginal observa. A orientação básica é o seguinte: imagine-se na situação de um delinquente. Você sai fora do seu estabelecimento e adentra ele, observando, se eu fosse tomar de assalto, o que facilitaria a minha ação? Né? Aquela prateleira alta, eu entraria por aqui para que o proprietário não me veja. O que
vai dificultar, por exemplo, o caixa, se eu colocar nessa posição, ele vai ter um controle sobre quem entra e quem sai, ele vai ter um controle de acesso. Então essas pequenas mudanças é que vão garantir uma segurança a mais. Outra recomendação muito importante é no fim do expediente. As portas jamais podem ficar entreabertas. Para os estabelecimentos que têm a porta corrediça de fechamento, ele fechar essa porta, encostar essa porta e fazer um controle de saída. Para as pessoas que têm o hábito da porta, que tem a porta com fechamento basculante, ela vai fechar totalmente até o solo. O risco maior desse momento é da porta ficar semi-cerrada, semi-fechada, semi-abaixada. Ela dificulta a visão de quem está passando na rua, mas favorece para alguém cometer algum crime no interior do local sem ser observado. Para o momento de fechamento da loja, é melhor que ela esteja com alguém controlando a saída das pessoas ou ela totalmente fechada para evitar esses casos.